Mais uma aula da série Dominando os Verbos em Japonês. Nessa série, a gente apresenta várias frases usando o mesmo verbo para você ver os usos desse verbo, em que contextos ele é usado, você vê ele também em diferentes formas. E hoje a gente vai ver o verbo eru, que ele é usado, por exemplo, nessa frase aqui, ó. Shindai o eru, ganhar confiança. Então temos aqui o verbo eru. Ele significa literalmente ganhar, no sentido de ganhei um jogo ou ganhei um presente? Não, isso é uma tradução adaptada, mas que funciona também, porque ele significa algo como receber, né? Isso vem até você, você recebeu. Então, shindai o eru, eu recebo confiança. A palavra shindai significa confiança. E o que acontece é que em português a gente usa o termo ganhar a confiança, né? Por exemplo, ganhei a confiança do meu chefe. Em japonês a gente não usa um verbo análogo ao ganhar, a gente usa o eru. E quando a gente aprende uma língua como o japonês, a gente tem que ter essa flexibilidade em relação às traduções, porque a forma de expressar as mesmas ideias pode ser usando palavras diferentes. Obviamente são palavras diferentes em outro idioma, mas não as palavras comparadas uma com a outra, né? Então, o nosso ganhar a confiança, os japoneses falam receber a confiança. Então, usa o verbo eru. Outro exemplo onde ele é usado, tsumi o eru, receber a culpa. A palavra tsumi significa culpa. Então, quando alguém recebe a culpa por um crime, a culpa por ter feito alguma coisa, tsumi o eru, receber a culpa. E claro, poderia estar, por exemplo, no passado. Tsumi o eta, recebeu a culpa, né? Outro caso aqui que ele aparece. Kano eru, receber permissão. A palavra kano, muitas vezes ela aparece traduzida como possível. Por exemplo, existe a palavra kanosei, que a gente traduz como possibilidade. Mas possível e permissão é meio que a mesma coisa, né? Se você abstrair um pouco. Porque se você tem permissão para fazer alguma coisa, é possível fazer aquela coisa, né? Claro que não é em todos os casos. Mas quando a gente explica uma palavra em japonês, ou na verdade em praticamente qualquer outro idioma, a gente traz vários sinônimos justamente para dar o significado em essência dela, né? Então, kano eru, eu recebi a possibilidade, eu recebi a permissão para fazer aquilo lá. Outro exemplo, yuki o eru, ganhar coragem ou ser encorajado. Eu poderia traduzir essa frase como ser encorajado, né? A palavra yuki significa coragem. Então, quando fala yuki o eru, eu recebi coragem ou ganhei coragem, fui encorajado por outras pessoas, ok? Então essas são algumas frases bem simples usando esse verbo para você entender um pouco da essência dele. Agora vamos pegar algumas frases maiores. Temos essa aqui, ó. Kabushiki toshi de eta rieki. Lucros obtidos com investimentos em ações. Aqui, ó. Kabushiki toshi. Investimento em ações. A palavra kabushiki significa ações de empresas, pode ser como mercado de ações também, ok? As ações propriamente ditas é kabu. Para quem não sabe, ações são ações nesse sentido, né? São partes de empresas, ok? Se você não entende o que é uma ação, imagina que você tem a empresa A, e aí você pega essa empresa e divide em 10 partes. Então, se eu pego uma parte, eu sou dono de 1/10 dessa parte. Cada parte igual uma ação. Ok? Só que uma empresa, nesse caso, é dividida em milhares de partes, talvez milhões, né? Então você compra um pedacinho. Cada pedacinho é uma ação. Então, kabu são as ações, kabushiki é o mercado de ações. Já a palavra toshi significa investimento. Ok? Aí temos a partícula de, que indica o meio pelo qual. Então, kabushiki toshi de, no mercado de ações, né, nos investimentos no mercado de ações, eta, recebi, né, obti.
é o verbo eru no passado. E rieki. Rieki significa lucro. E aqui o que nós temos é frase adjetiva, onde a frase com o verbo caracteriza uma palavra. Então, lucros que foram obtidos através de investimento no mercado de ações. Ok? Outra frase aqui. Suíça de anrakushi no kenri o eta nihonjin ga omou koto. Coisas que os japoneses pensam quando obtiveram a permissão de eutanásia na Suíça. Para quem não sabe, na Suíça a eutanásia é permitida. O que é eutanásia? É quando você fala, eu quero morrer. Você está doente, por exemplo, e eu quero que desliguem os equipamentos para eu morrer, né? Na maioria dos países isso não é permitido, isso é um tabu, é um assunto de discussão se é ético ou não é, seja lá o que for. Mas na Suíça é permitido. Então tem gente que quer fazer isso, a pessoa vai para a Suíça, tem hospitais próprios lá, tem pousadas próprias para quem quer fazer isso, né? Então, começa aqui com Suíça, que significa o país, né? Suíça. Aí temos a partícula de, que é na Suíça, onde aconteceu. E a palavra para eutanásia é anrakushi. Em japonês, essa palavra, principalmente pelo kanji, é mais fácil de entender o que significa, né, do que eutanásia. Eutanásia, quem não sabe o que é, tem que procurar num dicionário ou alguém ensinar. Agora, em japonês, esse anraku, ele significa tipo algo tranquilo, algo na paz, né? Anraku. Esse kanji aqui significa alegre, né? Então, esse aqui significa fácil, simples, né? Então, de boa, na paz, tranquilo. Esse aqui significa morte, do verbo shinu, ou da palavra shi, que significa morte. Então, uma morte tranquila, uma morte de boa, né? Anrakushi no kenri. Kenri significa o direito, tá? O direito a ter alguma coisa, ou a permissão para alguma coisa, ok? Tipo, eu tenho o direito de votar, né? Esse tipo de direito, kenri. Ou eu tenho a permissão para entrar no país, essa permissão, kenri, ok? Kenri o eta. Recebeu a permissão para a eutanásia, a permissão da eutanásia. Aí temos aqui novamente frase adjetiva. Tudo isso aqui está caracterizando essa palavra, que é Nihonjin, que são os japoneses. Que japoneses são esses? Que receberam a permissão de eutanásia na Suíça. Aí temos a partícula H, que é quem faz a ação, né? Aí temos aqui o verbo omou, que significa achar, pensar, sentir. E o koto, que significam coisas. Coisas, fatos. Então, coisas que pensam ou que sentem os japoneses, né? Ó, partícula H, porque os japoneses que fazem a ação pensar. Então, coisas que pensam os japoneses que obtiveram permissão de eutanásia na Suíça. Então, o verbo eru, ele é usado nesse sentido também, obter, né? Obter a permissão, obter o direito de algo. Outra frase aqui. Chikyū ondanka ga yatto hitobito no kanshin o eru you ni natte kita. O aquecimento global finalmente veio passando a ganhar o interesse das pessoas. Chikyū ondanka significa aquecimento global, ok? Chikyū apenas significa o planeta Terra, né? E esse ondanka significa a mudança do clima para o quente, o aquecimento. Ondanka. Chikyū ondanka ga yatto. Yatto significa finalmente. E aí temos aqui hitobito no kanshin. Hitobito significa as pessoas, é uma espécie de plural, tá? Eu não gosto de falar que existe plural no japonês, porque senão os alunos começam a querer colocar qualquer palavra no plural, né? Igual a gente poderia fazer em português, tipo os lápis, as canetas, as mesas.
Em japonês isso não existe, mas algumas palavras existem variações para indicar que você está falando de vários. E uma delas é hitobito, onde significa as pessoas. Posso usar esse mesmo recurso com parede, para falar as paredes? Não, nesse caso não existe. Então quando você vê isso sendo usado, você aplica, você repete, ok? Hitobito no kanshin. Kanshin significa o interesse, o pensamento, o foco, né? Kanshin. Kanshin o eru. Ganhou, recebeu. Então, ó, recebe o interesse das pessoas, né? E aí esse yoni, ele dá a ideia de passar a. E esse yoni naru, passar a ser assim, passar a ser de tal forma, né? Então, ó, se não tivesse esse natekita, que depois eu vou explicar, se fosse só naru, yoni naru, né? Passar a receber o interesse das pessoas, ou passar a ganhar o interesse das pessoas. E aí, quando esse naru ficou tekita, né, na estrutura tekuru, ele veio passando a ser, né? Então, quando fica assim, ó, yoni natekita, veio passando a ser. Ok? Então, ó, veio passando a ser como? Receber o interesse das pessoas, finalmente. Tudo isso, quem? O aquecimento global. Próxima frase. Arienai. Isso aqui é uma expressão muito usada, quem escuta muito japonês conhece, né? Ela indica que algo não é possível, é impossível ser assim, né? Arienai. E ela é meio que derivada do verbo aru, que significa haver, e enai, não receber, que é o verbo eru, receber. Então, tipo, é difícil matutar um pouco para ver qual que é a relação, né? Mas fica aí o que é. Aru, haver, enai, não recebe. Talvez não recebe o ato de ser, não recebe a possibilidade. O fato é, aceita e repete, arienai. É impossível, não é possível, não dá para ser desse jeito, né? Arienai. E por fim, kono kurushimi wa rikai shienai. É impossível entender este sentimento. Kono kurushimi, esse sofrimento, perdão. Kurushimi significa sofrimento. Kono kurushimi wa, falando sobre este sofrimento, aí esse rikai shienai. Rikai suru significa entender, compreender. E essa estrutura, né, que é o verbo no radical da forma mas, mais, enai, dá uma ideia de que é impossível ou quase que não dá para ser desse jeito. Então, rikai suru fica rikai shimasu. Tira o mas, rikai shi enai. Pode ser com kanji, ali está em hiragana, mas dá na mesma. Dá a ideia de é impossível entender, é impossível compreender. É meio que o que está acontecendo na frase anterior, né? O verbo aru, arimasu, tira o mas, arienai. Tipo, é meio que é impossível ser. Agora que eu lembrei da estrutura, a ficha meio que caiu. É impossível ser, não dá para ser, né? Então é impossível. E aqui, rikai shienai, é impossível entender, é impossível compreender. Então essa foi a nossa aula com a estrutura, o verbo eru, né, que significa receber, ganhar, obter alguma coisa. Espero que com essa aula você tenha aprendido palavras novas, tenha visto um pouco do funcionamento desse verbo, visto alguma forma, alguma coisa. E é isso aí, o objetivo dessa aula é ampliar o seu vocabulário, você ter contato com coisas novas em japonês, revisar coisas que você já sabe, e tudo mais, beleza? Bons estudos para você!